Bom, então, pessoal, quais serão os projetos financiáveis em 2024 pelo Comitê Alto Tietê? Antes da gente entrar nas ações financiáveis, né, quais projetos serão financiáveis, é importante a gente frisar que essa deliberação, né, essa definição de quais são os projetos, ele é construído em conjunto pelos representantes do comitê, né? Como a Lara comentou, para poder fazer o financiamento do FEIDRO, o comitê precisa ter um plano de ação e programa de investimento, que é o PAP que a gente denomina, né? E esse PAP, ele vem da onde? Ele vem do plano de bacia hidrográfica. Então, existe um diagnóstico do plano de bacia, né? Um prognóstico, que é cenários, né, futuros para se atingir as metas, né, o que precisam ser feitos, e com base nesse levantamento, nesse diagnóstico, prognóstico e definição de metas, se estabelecem as ações, tá? E isso é feito, é construído em conjunto pelos representantes do Estado, dos municípios e da sociedade civil e convidados aí. Então, o PAP ele foi construído pelo comitê no final do ano passado, né? Início desse ano. Então, foram várias reuniões de discussão de todos os representantes, que culminou, então, na deliberação do FEIDRO, né? E aí com as ações que serão financiadas para 2024, tá? Então, as indicações ao FEIDRO, além de estabelecer o regramento do manual do FEIDRO, que isso é para qualquer tomador, né, para qualquer comitê do Estado de São Paulo, precisa seguir o manual do FEIDRO, e aí aquele proponente tomador interessado em determinado projeto, ele precisa seguir também a deliberação, né, daquele comitê em específico, e também o PAP, tá? Então, entrando aqui diretamente nas ações, eu vou fazer por blocos, tá? Para a gente, se o pessoal tiver dúvidas, a gente vai fazendo por temática, então. Então, o primeiro item aí na parte de planejamento e gestão de recursos hídricos. Nós temos uma linha financiável em 2024, que é para elaboração ou atualização de planos de redução de risco, tá? Prioritariamente em áreas de mananciais e municípios com predominância de risco hidrológico, tá? A meta do comitê para os próximos 4 anos, né, de 2024 a 2027, então sempre quando eu falar meta aqui, não é a meta do projeto, e sim a meta do comitê dentro dessa ação financiável, é elaborar ou atualizar no mínimo 2 planos de redução de risco. Então, para 2024, o valor disponível é de R$1,5 milhão, tá? E aí, os segmentos, né, que podem solicitar recurso nessa ação seria o Estado, aí, através da Defesa Civil Estadual, ou dos municípios, né? Os próprios municípios, ou Defesa Civil Municipal, enfim, ou projetos em parceria também, né, dependendo. E aí, tem que atender as condicionantes do manual e quais são os produtos esperados para aquela determinada ação, tá? Eu não vou detalhar todas as condicionantes e produtos esperados de todas as ações aqui, porque senão a gente vai gastar, né, um tempo, não vai dar tempo de explanar todas, mas a gente traz aqui um resumo, alguns destaques de algumas ações, tá bom? Ainda na linha de planejamento, né, de estudos, de diagnósticos, tem uma ação que é a elaboração de estudos e padronização da metodologia de cálculo para a determinação da demanda, disponibilidade e balanço hídrico superficial e subterrânea. A meta do comitê é elaborar um estudo de demanda, disponibilidade e balanço hídrico para toda a bacia do Alto Tietê, tá? Aí aqui já está destinado um executor, que seria o DAE, um tomador, na verdade, no valor de R$4,5 milhões, tá? Então, é fazer um estudo para toda a bacia, para atualizar a demanda, disponibilidade, balanço hídrico superficial e subterrânea, e isso por conta do relatório de situação que a gente tem identificado que esses dados não estão adequados, né, para a realidade da bacia, então a gente precisa de uma atualização, né, dessa metodologia de determinação de demanda, disponibilidade e balanço hídrico, tá? Nós temos uma outra linha de financiamento na área de esgotamento sanitário. Então, é um diagnóstico de esgotamento sanitário nos núcleos isolados, áreas rurais e manchas periurbanas, para identificação de alternativas visando a universalização. Aqui podem ser tomadores de recursos municípios ou a sociedade civil, bastante aqui os consórcios intermunicipais, né, que podem pegar o recurso para uma
para toda uma subbacia ali, para uma região ali dos municípios, tá? O valor disponível para 2024 é de R$ 1 milhão, e a meta do comitê é elaborar no mínimo 2 diagnósticos dentro dos 4 anos, tá? E aí, dentro do manual do FEIDRO, o que precisa apresentar como condicionante? A descrição do sistema, né, de esgotamento sanitário naquela região, qual que é a deficiência, e se espera aí como produto, né, identificar quais são as áreas críticas e os seus graus de suscetibilidade, arquivos já referenciados aos mapas, de onde precisa aqui do esgotamento sanitário, e quais são as propostas de intervenção e recomendações. Então, por exemplo, a região do Alto Tietê Cabeceiras, né, uma área predominantemente rural. Então, quantas propriedades, nesse estudo precisa identificar quantas propriedades existem nos municípios, em área rural, que não tem o esgotamento sanitário, né? Que não chega à rede de esgotamento, então precisa de um sistema alternativo, né? Então, nesses núcleos isolados, nas áreas rurais, nas manchas periurbanas. Então, é um estudo para fazer a identificação, né, dessas áreas, quantificar qual é a necessidade, qual é essa população que necessita dessas unidades de tratamento, de esgotamento sanitário, tá? Temos também a linha de ação que o comitê vem financiando há alguns anos já, que é a elaboração ou revisão de planos diretores municipais de manejo de águas pluviais, né, os planos de drenagem. Importante que esses planos, eles precisam estar em consonância com as diretrizes do PDMAT 3, e também com o devido cadastramento e georreferenciamento da rede de macro e micro drenagem, tá? A meta do comitê nos próximos 4 anos é elaborar, né, financiar a elaboração ou revisão de, no mínimo, 5 planos municipais ou cadastramento, tá? Para 2024, estamos disponibilizando R$ 6 milhões. Aqui, só pode pegar o recurso os municípios, tá? As prefeituras, e também tem algumas condicionantes, né? Assim, então, se o município já tem plano de drenagem e ele não tem cadastro, ele pode solicitar o recurso apenas para o cadastro. Se ele tem o cadastro e precisa atualizar o plano, ele pode solicitar recurso também somente para o plano. Agora, caso o município não tenha nada, é importante que venha o projeto pedindo recurso para o plano de drenagem, né, como um todo, e a primeira etapa, né, e dentro das etapas do empreendimento, seja o cadastramento da rede, tá? E aí vai depender do porte do município. Se for um município menor, às vezes dá para financiar também a rede de micro. Ah, não, com recurso, né, por conta do porte do município, só dá para financiar o cadastro da rede de macro, ou fazer por bairro, fazer a área central do município, enfim. Então, existem esses tipos de projetos que poderiam apresentar dentro dessa linha aqui de plano de drenagem municipal, tá? Uma outra linha de financiamento é estudos para identificação ou detalhamento de áreas para implantação de novas unidades de conservação e corredores ecológicos, visando a conservação e proteção dos recursos hídricos. Então, aqui pode ser Estado, município ou sociedade civil como tomadores. A meta do comitê nos próximos 4 anos é identificar áreas para implantação de novas unidades de conservação em pelo menos 2 subbacias. E aí cabe um destaque que nós já temos regiões, por exemplo, a região do Cone Sud, que ela já foi contemplada com um estudo regional de identificação de áreas para novas unidades de conservação, né? Né? Pode ser solicitado, então, com base nesse estudo, o detalhamento de áreas maiores, né, áreas macros que foram levantadas nesse estudo, para fazer os estudos específicos, já de fato, para criar a unidade de conservação. Em territórios que ainda não foi feito nenhum tipo de levantamento, né, nenhum tipo de mapeamento macro, aí pode, por exemplo, um consórcio intermunicipal, ou uma prefeitura também pegar para um município específico, pegar o recurso para fazer, município não, aí aqui é consórcio intermunicipal, né, ou sociedade civil, para pegar para fazer para toda a subbacia, né, porque a meta é em pelo menos 2 subbacias. Então, a região também, sei lá, da Billings, quer pegar um consórcio do ABC, pode pegar o recurso para fazer um mapeamento de toda a região ali, onde é possível implementar novas unidades de conservação, quais são áreas para fazer proteção, enfim.
tá? A gente tem apenas na região do Sudoeste, que já foi feito um mapeamento macro, né? E aí, nessa área, seria já o detalhamento para a unidade de conservação, tá? Bom, aqui nós encerramos as ações financiáveis dentro do PDC1, que é o que a gente chama de estudos, diagnósticos, planejamento, né? Então, eu vou fazer uma pausa, se alguém tiver alguma dúvida nessa linha de diagnósticos, de estudos, mapeamentos, e aí depois eu prossigo com as outras ações. A palavra está aberta, se alguém tiver alguma dúvida das ações que eu comentei, ou eventualmente se tem algum outro projeto, se essa área de diagnóstico se enquadraria. Tem perguntas? Denilson, pode falar. Bom dia a todos. A minha dúvida é na área de estudo de educação ambiental e também na área cultural, né? Por exemplo, se nessa cultural iria ter a possibilidade de envio de proposta. Denilson, nós temos linha de financiamento para educação ambiental, é mais no final, tá, das ações, mas lembrando que as ações elas precisam ter foco nos recursos hídricos, né? Então, o tipo de ações voltadas, né, cultural, aí o FEIDRO não consegue financiar, tá? Obrigado. Sandra? Olá, bom dia a todos. Bom dia, Beatriz e demais. A minha pergunta é sobre esse projeto de unidade de conservação, né, que vocês colocaram. Vocês colocaram pelo menos, no mínimo, 2 subbacias. E a pergunta é, por exemplo, se a gente pensar na própria bacia Billings, a gente elege, no mínimo, 2 subbacias dentro da bacia Billings, por exemplo, essa seria uma questão? Sandra, essas subbacias que a gente comenta ali são as 6 subbacias do comitê. Billings, Tamanduateí como um todo, Cotia, Guarapiranga, Altietê, Cabeceiras. Então, se fizer um projeto aí na região da Billings, ele contempla uma subbacia, então é possível, tá? Não que o projeto precisa contemplar 2 subbacias de cursos d'água, tá? A subbacia da bacia do Altietê como um todo. Tá bom. Então, obrigada. Tudo bem, seria contemplado fazer uma aí na região da Billings, tá? Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Tem uma pergunta do Daniel Prenda. O mapeamento cartográfico de planícies de inundação é uma ação financiável? Não, Daniel, não temos ação financiável em 2024 nessa temática, tá bom? Vou prosseguir então, pessoal. Aí nós temos aqui a temática de rede de monitoramento, tá? Então, implantação, aprimoramento ou ampliação de rede de monitoramento de quantidade, qualidade ou integrado, né, quali quantitativo, das águas superficiais da bacia do Alto Tietê. Então, a meta do comitê dentro do quadriênio é implantar, aprimorar ou ampliar a rede em ao menos uma subbacia. Então, uma subbacia das 6 que o comitê, né, que a bacia hidrográfica do Alto Tietê tem de delimitação, tá? Aqui, quem pode pegar recurso é apenas o Estado e os municípios, é uma questão do Manual do FEIDRO e também pela questão de atribuição, né, dos órgãos aí, gestores, né, que fazem o monitoramento. Nessa ação, não cabe financiar estudos específicos de monitoramento, né, diagnóstico de um curso d'água específico. Aqui as redes oficiais de qualidade ou quantidade de águas superficiais, tá? E para 2024, o recurso previsto é R$ 1,5 milhão. E na mesma linha de monitoramento, só que ao invés de água superficial, aqui para água subterrânea, tá? Para água subterrânea, o recurso disponível é R$ 1 milhão, também apenas do Estado e município, tá?
seria aí a implantação, manutenção, modernização, né, da rede de monitoramento quantitativo, aqui específico para água subterrânea. Sistema de informação. Está previsto, né, a implantação de um sistema de informações de gerenciamento de áreas contaminadas da bacia do Alto Tietê. A meta é aí implantar esse sistema, né, dentro desses próximos 4 anos, 3 milhões de reais para 2024, tá? E aqui, o tomador, no caso, seria o órgão gestor de qualidade, né, responsável pelo gerenciamento de áreas contaminadas. Também na linha de sistemas de informação, temos a implementação do sistema dinâmico de planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, da BAT, o Aquanet, aqui 3 milhões de reais, e o tomador específico, no caso o DAE, porque é o órgão gestor de quantidade de recursos hídricos, tá? Para os municípios, né, principalmente aqui também para o Estado, nós temos uma linha de financiamento de implantação e aprimoramento de sistema de alerta de eventos hidrológicos vinculado a plano de contingência, tá? Então, para 2024, 1 milhão de reais, e aí aqui pode ser algum sistema de alerta que o município tenha, que aprimorar esse sistema, ou criação de um novo sistema aí, vinculado, claro, a eventos hidrológicos, tá? Então, projetos aí em parceria com as defesas civis municipais, né? Enfim. E aí, como condicionante, né, tem que ter a competência legal do proponente. Então, por isso, o Estado ou o município apenas que podem solicitar recursos para esse tipo de projeto, tá? E aí, como produto esperado, o sistema de alerta implantado ou aprimorado, né, e em operação. 1 milhão de reais para 2024. Passamos, então, para o tema de coleta e transporte de esgoto, tá? A bacia do Alto Tietê, né, esgotamento sanitário é um dos temas críticos, né, para a bacia do Alto Tietê, então, por isso a quantidade maior de recursos disponíveis para essa linha de financiamento e também por conta da ordem de grandeza, né, de valores das obras de esgotamento sanitário. Então, aqui a gente pode financiar tanto a elaboração de um projeto básico ou executivo, ou, se o tomador já tiver o projeto executivo, o projeto básico, executar a obra para implantar sistemas de coleta e transporte de esgotos. Aí aqui tem uma novidade para 2024, foi incluído que nesses tipos de projeto precisa incluir as ações de educação ambiental pertinentes à natureza da obra, tá? Então, por exemplo, a concessionária de saneamento, ela vai realizar, vai implantar uma rede coletora, um coletor-tronco em determinado bairro. Então, é importante, precisa conter nesse projeto ações de educação ambiental naquela região, né? Naqueles bairros que serão implantadas essas redes coletoras, por exemplo, falar da população da importância, né, de se conectar na rede, de não descartar resíduo irregularmente óleo, enfim, né, na pia e tudo mais. Então, fazer aquela ação de educação ambiental com aquele público-alvo que vai ser contemplado com aquela obra, tá? Então, para 2024, o valor disponível é de 22 milhões de reais, e aqui também é só Estado ou municípios, né? Então, as concessionárias de saneamento aí municipais, autarquias municipais, ou a concessionária estadual, tá? Então, o que pode ser financiado aqui? O projeto executivo, a obra de rede coletora, emissário, interceptor, coletor-tronco. E aí nós temos algumas novidades também, porque nos próximos dias será aprovado um novo manual do FEHIDRO, tá? Novo manual de investimento, com algumas atualizações, tá? De algumas condicionantes e alguns produtos e resultados esperados dos tipos de projetos a serem financiados pelo FEHIDRO. O que nós estamos apresentando aqui já é considerando essa nova minuta, tá? Então, pode ser que vocês verifiquem o manual e identifiquem que o que nós estamos apresentando está um pouco diferente do que está no manual vigente. Então, cabe essa ressalva que aqui já é o que vai ser aprovado na nova minuta, né, nessa nova versão do manual. E a novidade para esgotamento sanitário é que, anteriormente, né, rede coletora só podia ser financiado em áreas de mananciais,
Tinha uma questão que deveria ser apresentado como contrapartida, se fosse em áreas diferentes, em áreas fora de mananciais e tudo mais. E agora, o novo regramento não existe condicionante para rede coletora, tá? Para esgotamento sanitário, a condicionante do FEIDRO os esgotos precisam ser destinados a ETs existentes ou implantação, tá? É a única condicionante, tá? No caso, para você financiar projeto básico, né, executivo, e para obra, precisa, claro, você já ter o projeto básico executivo, isso para qualquer obra, né, e licenças ambientais, outorgas exigíveis e tudo mais. Mas não tem mais o regramento específico para área de manancial, para rede coletora, para regiões metropolitanas, enfim, tá? Então, ficou, até para atendermos aí o novo marco legal de saneamento, né, essas condicionantes foram retiradas, tá? Então, assim, coletou o esgoto, a obrigação é que ele chegue a uma ET para tratamento, tá bom? Então, aqui, 22 milhões de reais que nós comentamos é para coleta e transporte de esgoto, e aí nós temos uma outra ação que é para aumentar a capacidade de tratamento, né? Então, um projeto básico executivo ou uma obra para a implantação de uma ET ou para a ampliação de uma ET existente, tá? Aqui, o recurso para 2024 é 5 milhões de reais, e quem pode solicitar o recurso também é as concessionárias, né, os municípios aí, por conta das obrigações institucionais, tá? Dentro dessa linha de aumento da capacidade de tratamento, então pode ser a construção ou a ampliação de uma ET, um sistema de automação de operação dessa ET, um sistema de tratamento de lodo também de uma ET, execução de obras para isso, tá? Aqui tem para cada tema desse, lá no manual tem as condicionantes, tem os produtos esperados, mas é bastante coisa, então eu não vou detalhar tudo aqui, tá? E ainda na temática de esgotamento sanitário, nós temos a implantação de sistemas alternativos de esgotamento nos núcleos isolados, no meio rural e nas manchas periurbanas, com o devido cadastramento e capacitação desses usuários. Então, a meta do comitê nos próximos 4 anos é implantar ou substituir 500 unidades de esgotamento sanitário. O valor disponível para 2024 é 4 milhões de reais, né? E aqui pode ser fossa séptica, biodigestor, dentre outros, né? E precisa, então, apresentar as especificações técnicas, memorial descritivo, né? E demais especificações desse sistema alternativo que vai ser implantado. A justificativa de inviabilidade técnica de atendimento pelo sistema de esgotamento convencional. Então, justificar que naquele território, né, naquele núcleo isolado, naquela área rural, já foi feito uma conversa, por exemplo, com o município, com a concessionária, que é impossível tecnicamente chegar à rede coletora convencional naquele local, que não está previsto dentro do contrato de programa do município, por exemplo, enfim, né, a rede. Então, precisa apresentar a justificativa, né, porque anteriormente nós já tivemos um tomador solicitando recurso nessa temática, dizendo, olha, vamos implantar saneamento rural em determinada região. E aí, fomos consultar a concessionária não, olha, isso aqui está previsto no nosso planejamento nos próximos anos, enfim, chegar a rede até esse local. Então, não faria sentido, né, implantar um sistema alternativo de esgotamento sanitário naquele local, se já estava dentro do contrato, né, do município com a concessionária, chegar a rede até aquele local em determinado período, tá? Então, precisa ter essa justificativa dentro do projeto, tá? Licenças ambientais, quando couber, e a declaração de anuência dos proprietários, né, que vão receber esses sistemas, tá? Essas declarações, elas não precisam ser apresentadas no ato da submissão do projeto. Elas podem ser apresentadas, porque isso é um trabalho de mobilização, né? Leva tempo conversar com esses moradores e tudo mais para implantar, então isso pode ser apresentado durante a execução do empreendimento, tá? Bom, vamos fazer uma outra pausa aqui, porque nós terminamos o assunto de rede de monitoramento e também de esgotamento sanitário, e aí eu deixo a palavra aberta se tiver dúvidas, considerações. A Sandra pediu a palavra.
Beatriz, eu até peço desculpas que é uma pergunta de uma tela que passou, que minha conexão ficou instável, eu não vi. Eu estava olhando o PAP conjuntamente, né, enquanto você estava falando, e só para contextualizar, nós temos a intenção de apresentar o pleito dos planos de risco para alguns municípios do ABC, que são, alguns municípios já estão em desenvolvimento e a gente quer fazer outros simultaneamente, né? Então, para alguns municípios. E quando eu olho o PAP, eu vejo a questão dos municípios e defesas civis como o enquadramento. Só que se a gente olhar por um outro viés, né, que os consórcios, no caso o ABC, ele é uma autarquia municipal, a gente estaria enquadrado nessa possibilidade? Eu estou olhando tanto, né, essa tela quanto o PAPI, só para a gente tirar essa dúvida. Sandra, deixa eu só entender a proposta. Para pegar um projeto para fazer um plano de redução de risco para todos, um plano regional, ou é o consórcio vai financiar plano de redução de risco para cada município pertencente ao consórcio? Nossa intenção é fazer para 3 municípios, os planos municipais. No ano passado, nós protocolamos, mas não tinha PDC, né, possível, e a gente pretende fazer para 3 municípios do ABC, planos municipais. Porque é importante também que os planos de risco sejam feitos concomitantemente, sob a mesma metodologia, até para a gente entender, né, a visão da região como um todo. Tá, é possível sim, Sandra. Tá, ele se enquadra nessa ação, sim. Ah, tá bom, obrigada. Claro que aí, né, tudo bem, consórcio, mas a parceria com os 3 municípios, então, né? Precisa aí os municípios estarem cientes, né? Estarem envolvidos, né? Com termo de parceria, junto com o consórcio, tá? Ok, obrigada. Gustavo, o próximo? Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida, Bia, sobre lá a parte da rede de monitoramento, né, de água superficial, principalmente. E aí eu perdi lá se era só estado e município ou só estado e município, né? Porque a gente tem o nosso trabalho do Observando os Rios, que a gente tem uma rede de monitoramento da qualidade da água, né, feita por cidadãos comuns, um trabalho de ciência cidadã. E aí a minha pergunta, que eu coloquei no chat, a pergunta e o relatório para ver se caberia, mas pelo visto não, né? Não, não cabe, Gustavo. Só estado e município, porque é uma limitação do manual do FEIDRO, tá? Então, tudo que for para a rede de monitoramento seria apenas para o estado e municípios. Então, a gente precisa atender essa condicionante do manual, tá? Tá bom, beleza, obrigado. Se tem mais alguma pergunta aqui no chat do Gustavo, então já respondi. Não, temos. Bom, vou seguir então, pessoal. Já falamos de esgotamento sanitário. Agora nós temos a temática de resíduos sólidos, né? Então, aí a implantação ou ampliação de sistemas de coleta seletiva, tá? Tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos, nos casos em que há comprometimento dos recursos hídricos, incluindo ações de educação ambiental pertinentes à natureza do empreendimento. Aqui, a ação é apenas para os municípios, tá? Então, um determinado município não tem coleta seletiva, nada, não tem nenhum sistema de coleta seletiva. Então, ele pode implantar, né, como, por exemplo, a construção de um centro de triagem, equipamentos para essa central de triagem, veículo também, né, é possível, ou um município que já existe, que já tem coleta seletiva, mas em determinados bairros e quer ampliar essa coleta seletiva. É possível também, tá? O que é importante aqui? O FEIDRO não pode financiar apenas o equipamento, apenas o veículo, né? Apenas a central de triagem por si só. Então, dentro do projeto, precisa ser demonstrado
que, primeiro, existe o comprometimento do recurso hídrico. Então, é importante lá no diagnóstico justificativa do projeto fazer, vai ser implantada a coleta seletiva nos bairros X, Y e Z. Então, demonstrar a hidrografia desses bairros, né? Fotos, né, desses cursos d'água comprometidos com resíduos recicláveis, por exemplo, né, que se caso for implantar uma central de triagem, apresentar, então, os pontos onde serão implantados, por exemplo, os pontos de entrega voluntária, né? Esses pontos com recursos hídricos, com os cursos hídricos mais próximos. Então, precisa demonstrar, né, esse comprometimento do recurso hídrico e como a implantação desse projeto vai beneficiar, vai melhorar a qualidade desses cursos d'água, né? Então, precisa quantificar também os benefícios esperados, né? Então, quantidade de resíduos a não ser descartado no curso d'água, quantidade de resíduos previstos aí para reciclar nessa central de triagem, e é muito importante, né, demonstrar como que o resíduo vai chegar nessa central e como ele vai ser reciclado, por exemplo. Então, não é só a central. Então, quem vai fazer a operação dessa central? Quem vai fazer a coleta do resíduo já um contrato que o município tem com uma determinada empresa, e quem vai fazer a triagem desse material na central é uma cooperativa, então precisa apresentar a parceria, né, com essa cooperativa. Então, assim, precisa estar muito bem amarrado, né, o fluxo desse resíduo, né, para que a gente consiga garantir que ele vai ser coletado, que ele vai ser triado, que ele vai ser reciclado, né? Infelizmente, ano passado, assim, aconteceu de financiar determinado estrutura, né, física, e por não ter todas essas condicionantes, infelizmente, a estrutura física ficava por um período parada ali, né, o que não é o que a gente espera. A gente quer que essa central, por exemplo, ela seja construída, ela entre em operação, os cooperados trabalhem nessa central, né, e o resíduo seja coletado, reciclado e minimizado, né, seja minimizado aí a quantidade de resíduos descartados nos cursos d'água, tá? E é importante também incluir as ações de educação ambiental pertinentes à natureza do empreendimento. Então, vai construir uma central de triagem? Então, precisa fazer ali a comunicação, né, com a população em torno de que essa central está sendo criada, né? Qual que é a operação dessa central, como que a população precisa separar o resíduo, né? Enfim, então fazer essas ações ali de comunicação e educação ambiental com a população em torno, tá? Específica, claro, para resíduos sólidos, tá? Bom, resíduos é essa parte que a gente financia, sistemas de coleta, tratamento e disposição final de resíduos. Aí aqui indo para uma outra temática, que é já a intervenção em corpos hídricos, né? Então, aqui a gente pode financiar o projeto básico ou executivo, ou de fato a obra, a intervenção, para revitalização de um corpo hídrico, principalmente em área de manancial. A meta do comitê aí é financiar no mínimo, né, revitalizar no mínimo 5 córregos, 5 cursos d'água da BAT. O recurso para 2024 é 3 milhões de reais, tá? E tem uma outra ação também, que é a elaboração de projeto básico executivo ou obra de intervenção direta no corpo hídrico para a recuperação da qualidade de água. E aqui pode ser uma wetland, uma aeração de rios ou outras tecnologias, né, que representem aí, que tragam melhoria da qualidade das águas, tá? O recurso para 2024 é 2 milhões de reais. E aí, aqui tem as condicionantes, né, e os produtos esperados dentro do manual, que são intervenções diretas aí para fazer a recuperação da qualidade desses cursos d'água, tá? Então, no caso de projeto, precisa ter se for projeto básico executivo de recuperação desse curso d'água, precisa ter um diagnóstico preliminar, né? E se for a obra, precisa ter aí já o projeto básico, né, com todo o memorial descritivo, as licenças ambientais ou outorgas exigíveis, porque vai fazer uma intervenção direta no curso d'água, né? E se eventualmente for uma propriedade, né, tem que ter a documentação ali de disponibilidade do terreno, tá? Nós temos também uma linha de financiamento específica para unidades de conservação. Então, é para implantar ações previstas nos planos de manejo das unidades de conservação que resultem em benefícios da qualidade e quantidade das águas. Então, primeiro pré-requisito aqui é
ser uma unidade de conservação e ter um plano de manejo, né? Pode ser uma unidade de conservação estadual ou municipal. Então, vamos supor que seja uma municipal. A prefeitura ela quer fazer uma melhoria dentro dessa unidade. Então, tem que pegar o plano de manejo, ver o que tem previsto lá no plano de manejo para fazer a proteção ou fazer a conservação daquele recurso hídrico daquela unidade de conservação, tá? Então, tem vários tipos de coisas que podem ser financiadas nessa ação aqui dentro do FEHIDRO, como a restauração ecológica, a unidade de conservação, a prevenção e controle de erosão e assoreamento, o aumento de áreas permeáveis, implantação de estrutura verde, enfim, tem uma série de tipologias, né, que podem ser financiadas, tudo dentro lá do subprograma 4.2 do FEHIDRO, que estejam dentro de uma unidade de conservação prevista nesse plano de manejo, tá? E aí o recurso para 2024, 2 milhões de reais. Em geral, aqui, provavelmente, seria o Estado ou o município, né, como tomadores dessa ação. Aí agora, passando para o tema de restauração ecológica, tá? O comitê pode financiar, então, em 2024, projeto executivo de restauração ecológica, ou, se já tem o projeto executivo, a recomposição, né, da vegetação em APP, várzeas e áreas de mananciais, tá? O recurso disponível para 2024 é de 5 milhões de reais. E aí pode ser o Estado, o município ou a sociedade civil. Então, tem uma área, essa área precisa ser restaurada, não tem o projeto executivo, pode solicitar o recurso apenas para o projeto executivo de restauração dessa área. E aí tem que ser uma área de no mínimo 5 hectares, tá? Não precisa ser contíguos, tá? Então, contíguos ou não. A utilização de espécies nativas do bioma, né? Identificar quais são os cursos d'água, né? A cartografia ali dos corpos d'água diretamente que serão beneficiados com essa recomposição vegetal. E, claro, a justificativa ali do nexo, né? Da implantação dessa restauração ecológica com os cursos d'água. Então, tem uma área, não tem um projeto executivo, o FEHIDRO financia o projeto executivo. Já tenho a área, já tenho o projeto executivo e preciso do recurso para financiar a implantação, né, o plantio propriamente dito e o monitoramento dessas mudas, né, até o estágio adequado. Pode ser financiado também, tá? Aí aqui precisa a mesma coisa, precisa ter um mínimo de 5 hectares, aí já tem que ter o projeto executivo de restauração ecológica, tem que ter a inscrição no cadastro ambiental rural, né, a carta de anuência dos proprietários, tá? E o cronograma físico-financeiro precisa ter no mínimo 3 anos aí, que é o período mínimo para você fazer o monitoramento dessas multas, tá? Então, aqui uma coisa importante, posso pegar o recurso para projeto executivo e a restauração ecológica junto, né? Não. Então, se você não tem o projeto executivo, pede o recurso apenas para o projeto. Já tem o projeto, pede o recurso apenas para a execução da restauração. Por quê? Fazer junto, né? Você precisa aqui, para fazer a restauração ecológica, como condicionante, precisa do projeto executivo, precisa da inscrição no CAR, precisa da carta de anuência dos proprietários. Então, faz por etapas. Se não tem projeto, pede projeto executivo e, posteriormente, concluído o projeto executivo, aí sim pede o recurso para fazer propriamente dita restauração, tá? Vou fazer uma outra pausa aqui, porque é um tema que às vezes tem dúvida, né? Então, nós falamos aqui de restauração ecológica, de ações aí nos planos de manejo, né, nas soluções baseadas na natureza para as unidades de conservação, intervenções em corpos d'água para melhoria da qualidade da água, e eu vou fazer mais uma pausa aqui, se tiver alguma dúvida, para a gente ir sanando. Tem uma dúvida aqui no chat. Parques lineares em áreas urbanas podem se enquadrar em restauração ecológica? Daniel, a gente precisa entender um pouquinho melhor a proposta, tá? Qual que é a função desse parque linear? Para recomposição vegetal, somente? A recomposição vegetal de muda nativa? Ah, não, só para fins paisagísticos. Se for para fim paisagístico, não é permitido. Ah, o parque linear é para reduzir
inundações, né, que seria o PDC 7, alagamentos, aí também podemos analisar, seria um enquadramento lá no PDC 7. Então, precisamos de um pouquinho mais de informação, a gente fica disponível e à disposição para marcar reunião com os tomadores, posteriormente, a gente vai deixar essa informação no final, de atendimento, né, de dúvidas de projetos específicos. Então, olha, eu tenho uma proposta, eu quero saber se eles se enquadram ou não. A gente faz um atendimento, né, marca um horário e aí vocês trazem a minuta, né, a ideia da proposta e a gente verifica se enquadra ou não. Então, só com essa pergunta, de bate-pronto, eu não consigo responder. Precisaria de um pouco mais de informação para ver se enquadra, tá? Pergunta do Gustavo. Solução baseada na natureza pode ser apresentada por empresas? Gustavo, o FEIDRO ele só financia, né, na modalidade não reembolsável, que é a fundo perdido, né, para entidades sem finalidades lucrativas, tá? Para a empresa na modalidade reembolsável, para financiamento, e aí tem algumas linhas de financiamento específicas voltadas para uso racional da água e tudo mais. Então, não pode ser apresentados ali para a solução baseada na natureza por empresas, tá bom? O que mais? O pessoal está pedindo o link para este arquivo onde encontramos todas as categorias e definições. Larissa, por favor, coloca aqui no chat o link do PAP, e aí no final da capacitação, pessoal, a gente também vai disponibilizar essa apresentação, tá? A gente manda para todos os inscritos hoje aqui a apresentação por e-mail também. Uma outra pergunta, do Lucas... Oi? Oi, eu tô com a mão levantada. Posso fazer uma pergunta? Oi, Bruna, pode? Desculpa. Bruna de Setúbal. A gente quer apresentar um projeto relacionado à implantação da cooperativa, no caso do centro de triagem. Na verdade, a gente já vai implantar, só que a prefeitura fez a locação do espaço para colocar a cooperativa, e no caso, então, acho que caracterizaria como uma ampliação agora, né? Que a gente quer pegar o recurso para poder construir o centro de triagem. Aí entraria como ampliação. Então, mas você vai... Eu não entendi. Você vai construir, então, uma nova. Você não tem essa central, não é isso? Não, isso. O que a gente tem agora, a prefeitura paga um aluguel para a cooperativa ficar. Tá. Mas já tem alguma iniciativa de coleta seletiva no município? Isso, vai iniciar agora no mês de abril, na primeira semana. Tá. Então, nesse caso, já existe alguma iniciativa no município, a ampliação da coleta seletiva municipal. Se não tem nada, aí é a implantação da coleta seletiva municipal. Tá, aí outra dúvida. Aí pode solicitar o recurso para a construção da central de triagem, sem problemas. Aí tem que apresentar o projeto básico, executivo ali dessa central de triagem e todos os outros componentes que eu comentei, de educação ambiental, de divulgação dessa central, o termo de parceria com a cooperativa, né? Certo. Relacionado à educação ambiental, a gente coloca no orçamento também um valor para ser feita essa educação ambiental? Pode colocar, ou pode ser apresentado como a contrapartida do município também. Fica a critério de vocês. Tá. E aí, já também relacionado à contrapartida, o nosso município está inserido em 2 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, a do Alto Tietê e do Paraíba do Sul. Seguindo as orientações do MPO, no item 14.8.2, fala que se a gente está inserido em 2 unidades de gerenciamento de recursos hídricos, a gente tem 0% de contrapartida. E aí, ano passado, a gente até apresentou o de plano de manejo de águas pluviais e ficamos isentos da contrapartida. Mas eu gostaria de saber se, no caso, então, a coleta seletiva, quando a gente for apresentar no TR, a gente vai apresentar a setorização, a coleta seletiva tem que ser feita dentro das 2 bacias para a gente conseguir essa isenção de contrapartida? Ou não necessariamente? Só da gente já estar inserido nas duas bacias hidrográficas, a gente já está isento da contrapartida? Não, só por o município estar inserido em 2 unidades, em 2 UGRs, não está isento, tá? O empreendimento precisa beneficiar as 2 UGRs. Então, a central precisaria beneficiar bairros lá na UGR, qual que é Paraíba, né? Isso, no Paraíba
e também aqui no Tietê, tá? Então, é a contrapartida referente ao empreendimento, independente da natureza jurídica do tomador. Então, ó, com área de abrangência estadual, que beneficia a totalidade de uma UGRE, que não é o caso de vocês, ou que beneficiem 2 ou mais UGREs, tá? Então, não é só o município estar em 2 UGREs, tá bom? Ah, tá ok. Então já sanou minha dúvida. Obrigada, Bia. Nada. Tinha mais pergunta aqui no chat? Deixa eu... Dúvida do Lucas do Prado. A mobilização social com o objetivo de prospectar áreas para restauração se enquadra nesse PDC? Lucas, dentro da ação lá de projeto executivo de restauração ecológica, deixa eu até projetar aqui. Pode, dentro né, se for um projeto, pedindo projeto executivo para restauração ecológica, a mobilização dos proprietários, né, isso pode ser financiado dentro do FEIGRO, né, que no final você tem que apresentar como produto esperado a carta de anuência desses proprietários, tá? Então, se for uma etapa dentro do projeto que solicita, dentro do empreendimento FEIGRO, solicita projeto executivo de restauração ecológica, isso é possível, tá? Agora, se for só um projeto, assim, só com mobilização social para prospectar essas áreas, não. Então, tem que ter uma área já definida, você vai fazer um projeto executivo dessa área e também solicita recursos para fazer a mobilização, né, com esses proprietários para pegar as cartas de anuência. Então, isso é possível dentro desse projeto executivo de restauração ecológica, tá? Bárbara, é possível fazer projetos executivos de reserva legais de assentamentos da reforma agrária, uma vez que elas são comunitárias e a documentação necessária para a implantação de suas áreas não é a mesma daquela de proprietários rurais. Vou pedir ajuda para os universitários. Laura, consegue me ajudar nisso? É possível fazer projetos executivos de reserva legal de assentamentos de reforma agrária? Bárbara, não sei te responder, precisaria entender um pouco melhor a proposta. Também a gente pode marcar uma reunião específica, você trazer informações sobre a área, né? Para a gente poder te responder melhor. O que eu consigo adiantar é o seguinte: áreas que estão em regularização fundiária, né, que ainda não tem documentação, matrícula, disponibilidade de terreno, isso é possível, né? Aí apresenta o processo de regularização fundiária ali do município, né, que está naquela área, que está em processo de regularização fundiária, e aí a gente consegue financiar. Agora, de assentamento da reforma agrária, eu não sei responder. Tem alguém da Câmara Técnica aqui de análise de projeto que consegue auxiliar nessa resposta? Se não, Bárbara, a gente marca uma reunião específica sobre essa proposta, tá bom? Bia, eu não sei se é uma resposta, tá? Mas nesse caso, eu acho que talvez tenha que ter algum posicionamento do responsável pelo assentamento, né? O INCRA, ou se for estadual, Institutos de Terra do Estado de São Paulo. Acho que talvez vá por esse caminho, porque realmente os assentados não vão ter nenhum documento, né? E aí eu imagino que tem que ter alguma parceria com o INCRA ou o Instituto, ou quem está aí é do Instituto. Eu não vi quem é. Perfeito, Camila. Isso, acho que talvez pelo INCRA. Bárbara, melhor a gente marcar uma reunião específica, tá? Sobre esse projeto, para a gente entender um pouco melhor e ver as possibilidades, tá bom? Outra pergunta da Júlia. Unidade de compostagem entra em resíduos, certo? Sim, Júlia. Teria que apresentar projeto executivo primeiro? Se for lá o financiamento, né, já da unidade de compostagem, né, executar a unidade de compostagem, sim, precisa apresentar aí projeto básico, executivo, né, as especificações técnicas dessa unidade, tá? Bom, não temos mais perguntas no chat, eu vou prosseguir aqui então, para a gente poder passar para as próximas, já estou no finalzinho das próximas apresentações. Então, na linha de drenagem, né, nós
financiamos, né? Nós já falamos sobre plano de drenagem, cadastramento da rede macro ou micro, que é na parte de planejamento, né? E aqui nós temos uma outra linha de financiamento no tema de drenagem, mas para elaborar projeto básico e executivo ou as obras de micro e macro drenagem, tá? E aí, a gente tem uma ressalva aqui, obras de macro drenagem, obras não, se for projeto básico, executivo ou obra, né, tudo que for para macro drenagem, isso precisa estar previsto em algum plano de drenagem, pode ser um plano municipal, pode ser um plano regional, e em conformidade com as diretrizes preconizadas nos PDMAPs, tá? A meta do comitê é de financiar, no mínimo, 6 intervenções para a redução de ocorrências de eventos de inundações, tá? 12 milhões de reais para 2024, e quem pode solicitar recurso nessa temática é o Estado ou o município. E aí, o que nós podemos financiar, então? Como eu já comentei, projeto básico ou executivo, ou a obra, tá? De microdrenagem. Então, sarjetas, guia, boca de lobo, postos de visita, galeria, pavimentação com material drenante, entre outros. Então, se for solicitar recurso para projeto básico ou executivo, para micro, precisa apresentar apenas o descritivo do sistema existente de drenagem. E aí, como produto esperado, é o projeto básico completo, com memorial descritivo, né, especificações técnicas, plantas e tudo mais. Se solicitar recurso para obra de microdrenagem, aí precisa apresentar, né, a condicionante apresentar o projeto básico ou executivo. Aqui também tem uma novidade nessa nova minuta, que já é essa versão que eu estou mostrando para vocês, essa nova minuta nova versão do Manual do FEHIDRO, que atualmente, se vocês verificarem o manual que está vigente lá, para microdrenagem, ele pede como condicionante a existência de plano municipal de drenagem, tá? E isso foi retirado para micro. Então, não precisa mais ter nessa obra a obra de microdrenagem prevista no plano diretor municipal de drenagem, tá? Então, fazendo só o descritivo do sistema, demonstrando ali a questão de inundações e alagamentos que ocorrem, é possível financiar esse tipo de projeto. Aí, para macrodrenagem, que entra as canalizações, as retificações, travessias, reservatórios e tudo mais, aí sim, essas precisam estar previstas em algum planejamento. Pode ser um plano municipal de drenagem, pode ser o plano de saneamento que contempla, né, a vertente de drenagem, o plano pode ser municipal ou regional, tá? E aí pode financiar também projeto básico, executivo ou a obra dessas, né, estruturas aí para redução voltados à macrodrenagem, tá? Temos também a questão de perdas, controle de perdas nos sistemas de abastecimento de água, tá? Aqui também, em geral, para os municípios, né, para as concessionárias, Estado, a execução de ações estruturais para redução de perdas no sistema de abastecimento público, desde que previstas em plano de controle e redução de perdas, tá? 5 milhões de reais para 2024, e aqui também tem várias tipologias que o FEHIDRO pode financiar nessa temática. Pesquisa de vazamento, fornecimento e instalação de macromedidores, fornecimento e instalação de hidrômetros, tá? Então, todas as tipologias que temos dentro do sub-PDC 5.1, que é específico para controle de perdas, no sistema público de abastecimento, tá? 5 milhões de reais. E, por fim, nós temos aqui ações de educação ambiental. 2 ações financiáveis na temática de educação ambiental. A primeira é para conscientizar, né, sensibilizar a população quanto à importância de ligação à rede de esgotamento sanitário e tratamento, em parceria com a concessionária de saneamento básico. Então, se for a própria concessionária, né, não precisa dessa parceria. Mas se, por exemplo, for uma entidade da sociedade civil que quer fazer um projeto de sensibilização e mobilização de uma população, ela precisa ter essa parceria com a concessionária de saneamento, porque nesse projeto precisa ser apresentado no diagnóstico e justificativa, olha, no bairro X, né, desse município, existe rede coletora em todas as ruas, estou dando um exemplo aleatório aqui, né? Existe rede coletora em todas as ruas, mas das 100 casas, né, nesse bairro, tem 70 casas que estão conectadas e 30 que ainda não estão conectadas, tá? Então, o trabalho de sensibilização é nessas 30 casas que ainda não se conectaram à rede, né? É de
conversar pessoalmente, conversar, fazer a ligação, e muito provavelmente, às vezes, a própria concessionária pode fazer aí, tem projetos, né, como Se Liga na Rede, por exemplo, da Sabesp, enfim, fazer a ligação necessária, né, enfim, então precisa ter esse diagnóstico, esses dados apresentados no diagnóstico justificativa da deficiência, né, sanitária ali daquela da deficiência de esgotamento sanitário daquela região, né, daquele bairro, daquele município, e em parceria com a concessionária para poder também ter esses dados, tá? Para essa ação financiável, R$ 1 milhão para 2024, pode ser tomador Estado, município ou sociedade civil, né? No final, né, a meta, né, desse projeto precisa ser assim, colocar como meta, quantas casas foram de fato conectadas, né? Quantas pessoas ali foram sensibilizadas. O ideal é que no final eu consiga ter esse número, né, do resultado de todo esse trabalho de mobilização social, quantas casas de fato foram conectadas à rede de esgotamento sanitário, tá? E tem uma última ação aqui, que é específico também para as unidades de conservação, tá? Então, é para fazer programa, projeto, ações de educação ambiental dentro de unidades de conservação estadual ou municipal que estão previstas nos planos de manejo, tá? Então, aqui pode ser qualquer tomador também, Estado, município, a sociedade civil. Se for a sociedade civil de uma unidade de conservação municipal, por exemplo, é de extrema importância apresentar, é fundamental, né, apresentar a parceria com o órgão gestor municipal daquela unidade de conservação, né? Se for o próprio município, o próprio órgão gestor, não há necessidade de fazer essa apresentação, tá? O valor é de R$ 500 mil para 2024 e, como condicionante, atender as políticas da política estadual de educação ambiental, né? Falar como que vai ser a divulgação, a comunicação, né? Indicadores ali que permitam acompanhar, né? Acompanhar o andamento do projeto. E como produto esperado, né, os processos formativos realizados, os cursos, as palestras, as campanhas, enfim, e os materiais que eventualmente forem produzidos no projeto, tá? Bom, são essas as ações financiáveis para 2024. Também deixo aí mais um tempinho aberto para dúvidas nessa linha de educação ambiental, ações estruturais de drenagem e também perdas nos sistemas de abastecimento público. Eu encerro a minha apresentação por aqui e temos aí mais uns 5 minutinhos para tirar dúvidas sobre essa apresentação. Temos uma pergunta no chat do Robson. Controle de perdas internas em grandes consumidores, como um conjunto de escolas, como implantação de pura ou diminuição do consumo para diminuição de captação, se enquadra na ação de perdas? Não, Robson, não se enquadra. O FEHIDRO financia esse tipo de projeto, mas o comitê do AltGT definiu que para 2024 seria apenas controle de perdas no sistema público de abastecimento, tá? Eventualmente, em outro ano, o comitê pode colocar essa ação como prioridade para financiar, tá? Porque o FEHIDRO financia, mas o comitê do AltGT não estabeleceu como prioritário para financiar em 2024. Temos também a Bruna, que pediu a palavra. Bia, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o MPO, que você falou que vai ser disponibilizado a revisão dele. No caso, os projetos a gente escreve com base nesse MPO que vai ser disponibilizado, ou a gente pode usar como base o antigo, porque para não ter aquele conflito nas informações. Bruna, a gente espera que, assim, no começo agora de abril, o novo manual já seja aprovado pelo COFEHIDRO, tá? Então, os projetos precisam ser elaborados nessa nova versão do manual, tá? Como o nosso prazo é até 12 de maio para apresentar projetos, tá? Ainda tem um tempinho, né, para fazer ajustes aí conforme o novo manual, tá? Mas, por exemplo, o termo de referência, que é um modelo da deliberação do comitê, vocês já podem ir escrevendo, a Camila vai falar sobre isso na sequência, porque isso não vai mudar, tá? Então, vocês já podem ir escrevendo. É um detalhe ou outro que a gente precisa ajustar. E aí vai ter esse tempo até a entrega dos projetos, que é 12 de maio, para fazer um ajuste ou outro dentro da proposta, tá?
Então, precisa sim esperar aí esse novo manual sair para ver todas as condicionantes, tá bom? Ok, isso é outra dúvida, relacionada à parte de contratação, né? Na parte de licitação, porque lá no MPO também tem um passo a passo de como tem que ser feito. Isso também modificou, porque assim, a gente foi aprovado ano passado. A gente segue as orientações do MPO que já existia, ou também a gente vai ter que seguir as orientações do novo MPO? Você está falando do projeto que já está em execução? Isso, que está em processo de licitação, que depois tem que tem um passo a passo a seguir, né, de como a gente tem que prestar contas e etc. Esse passo a passo continuou o mesmo, ou se alterou, a gente segue o do novo MPO, ou continua seguindo? Praticamente mudou pouquíssima coisa nessa parte de prestação de contas, tá, Bruna? Mas a partir do momento, o projeto em execução, tá? Tô falando que você tem execução. Continua utilizando, né, até a aprovação do novo, continua utilizando o manual anterior, tá? Entrou em vigente o novo manual, aí começa a utilizar o novo manual para os projetos, o outro lá que você tem em execução. Sobre a parte de licitação, o manual, assim, ele só define quais as documentações o tomador precisa apresentar para liberar a primeira parcela e para prestar conta, né? Ele não define o modelo da licitação. Isso os tomadores precisam seguir de acordo com a lei de licitações, que agora a gente tem a 14.133, né? Então, isso não interfere, tá? Porque o manual ele não entra nesse detalhe da licitação. Os tomadores precisam seguir o que está na lei de licitações, tá? Então, isso não muda. Nada. Temos aqui mais um inscrito. Cadê que está aparecendo? Denilson. Ô, Beatriz, é aquela mesma pergunta ainda. A gente está com um festival de cinema ambiental que se chama Cine Represa, e aí não ficou claro para mim que uma proposta de educação ambiental por meio do cinema, a gente pode enviar se esse projeto fala sobre a represa Billings, é financiável. Denilson, ó, então, para a educação ambiental, nós só temos para 2024, nós só temos duas linhas de financiamento. Uma que é para a população, quanto à importância da ligação da rede de esgotamento sanitário, tá? Que no caso não se enquadraria aí. E a outra é para as ações previstas no plano de manejo de unidade de conservação. Então, assim, o método, né, a metodologia que seja por através de cinema, né, não tem problema, tá? Isso pode ser financiado, mas no caso teria que ser, então, você está falando, ó, no reservatório Billings, teria que ser em uma unidade de conservação, tá? Próxima à represa Billings, e que tenha o plano de manejo, e que lá no plano de manejo, com certeza, né, que sempre tem nos planos de manejo lá, ações de educação ambiental, né, enfim, daqui para a unidade de conservação. Então, isso é possível. A metodologia que vai ser feita de educação ambiental, a gente não define. Pode ser por vídeo, pode ser por maquete, pode ser por cinema, né, pode ser, enfim, tem diversas formas, mas nesse caso ele tem que ser dentro de uma unidade de conservação e isso está previsto no plano de manejo, tá? Consegui responder a sua pergunta? Sim, Beatriz, obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço. Bom, pessoal, então acho que esgotamos aqui as dúvidas referentes às linhas de financiamento. Eu passo a palavra agora, então, para a Camila,